Retomar a leitura do capítulo 4 até o versículo 7, que é o nascimento de Caim e Abel. Como? 4, versículo 7? Ok. De 1 a 7. É o nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e a sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste, e por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, nós até a semana passada falamos até o versículo 5, e hoje vamos enfatizar o versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste, e por que decaiu o teu semblante? Se nós formos observar literalmente, ao pé da letra, somente o texto, já observaríamos aí a grande injustiça por parte de Deus. Porque, obviamente que, sendo Caim e Abel filhos de Adão e Eva, filhos de Deus, não poderia, obviamente, haver uma distinção e privilégios para um e, ao mesmo tempo, uma cobrança para outro, da forma em que é citada aqui no texto. Mas quando a gente vai buscar a essência da informação, nós podemos perceber que Caim foi o primogênito. Foi o primeiro. Então ele é o mais velho. Ele tem mais experiência. Quem é mais velho e tem mais experiência tem que usar do bom senso, da lógica e da razão. Não é? Então nós percebemos que, na realidade, Caim e Abel está na essência de cada indivíduo. Está na essência de cada indivíduo. No aspecto da manutenção, do trabalho, dos recursos existenciais e para a sobrevivência, Caim, o mais velho, ele tratava da lavoura. E a gente lembrou que já foi um implemento muito grande, muito nobre, quando o homem se fixou e começou a viver da agricultura. Depois vai nascer Abel, vem o implemento da pecuária. Percebe-se que já está havendo uma estruturação para um domínio social da comunidade. Na realidade, Caim em nós é trabalhar os recursos da terra, não é? Os recursos da base, aquilo que favoreça o alimento. E aí, tomando isso por base espiritual, a terra que possa ser fértil, que possa germinar, florescer e frutificar, é a nossa própria essência, o nosso próprio campo íntimo. E obviamente que tudo tem que estar por base, a princípio, o labor da terra, porque é a própria base. A pecuária vai utilizar dos próprios recursos da agricultura. Então nós percebemos que existe aí um patamar, uma elevação. Agora, o conflito que vai acontecer aqui no texto é justamente por causa da acepção, da diferenciação e da escolha. Por quê? Caim, ao cabo de dias, foi oferecer a Deus dos recursos da sua produção. E Abel também. E Deus se atentou para Abel.
Aí dá essa impressão de que Deus não é vegetariano, né? Porque ele gostou das ovelhas, dos primogênitos das ovelhas e da gordura. Que na realidade é algo muito anterior, muito antigo, que era a questão dos sacrifícios, das oferendas, da carne, das gorduras, das oblações que se faziam, né? Mas na realidade, em tratando-se de evolução, no segmento ainda daquela palestra que nós estávamos fazendo, o reino animal ele é mais valoroso do que o reino vegetal, no sentido de evolução. Porque o princípio inteligente no reino animal, ele já está muito mais estagiado na evolução do que aqueles que estão no reino vegetal. Certo? Então a gente vai perceber que existe aí um confronto de evoluções e ao mesmo tempo uma indicação daquilo que deve ser de mais ou de menos quilate evolutivo. Não obstante, todos os recursos da natureza para Deus têm o mesmo valor. Mas, obviamente, para entendermos a questão da evolução, Jesus vai dizer em determinado momento: olhai as aves dos céus, elas não semeiam nem colhem, no entanto nem Salomão, vosso Pai Celestial as alimenta, não é? E aí ele fala: e vós valeis muito mais do que muitos passarinhos. Então, Deus não vai faltar para com a nossa alimentação, para com os recursos que já estão no nosso progresso, de acordo com as nossas necessidades hoje. Dá para compreender? É uma coexistência de evolução que é necessária, tipo cadeia alimentar, que uma precisa da outra para continuar. Exatamente. Se observar nesse sentido horizontal, a evolução horizontal, a própria cadeia alimentar, uns animais vão necessitar de outros e outros necessitam do reino vegetal. Os herbívoros vão se alimentar do reino vegetal e os carnívoros vão se alimentar dos reinos que estão abaixo. Isso no aspecto horizontal. Mas Jesus está sempre concitando a verticalização. Então, para a gente compreender que nós, como espíritos, como seres racionais, estamos muito avançados em relação ao reino animal e ao reino vegetal, sem contar com o reino mineral. O princípio inteligente já caminhou muitos bilhões de anos para chegar no ponto em que nós estamos hoje da racionalização. Mas deixa eu fazer um parênteses aí. Quando você fala no processo da evolução, nós sabemos que no futuro não vamos precisar comer carne, nossa alimentação vai ser diferente, né? Você pode acreditar que agora no momento há uma controvérsia de ser vegetariano ou não, que esse fator dos hormônios aplicados nos animais, que está gerando uma série de doenças, inclusive o câncer, isso pode ser uma preparação já para ir deixando de comer a carne, usando a parte animal? Eu acho que vai depender do processo de consciência de cada indivíduo. Por quê? Existe a produção intensificada pelo volume de seres habitantes e pelo consumo que se faz. Tudo isso é fator que gera recursos monetários, finanças. O planeta precisa disso. Se todos os homens se transformassem de imediato em vegetarianos, haveria uma desestruturação, um desequilíbrio financeiro muito grande no mundo. Então, a evolução ela não dá saltos. Até porque se a pessoa tentar, se ela tem o hábito de comer carne, ela tentar deixar a carne do dia para o outro, ela vai sofrer uma perturbação e em pouco tempo ela retorna a comer. Porque ainda não está preparada. Não está preparada. E as pessoas que já têm um avanço espiritual, uma compreensão, não quer dizer que elas sejam ou não vegetarianas, porque depende muito de vários aspectos que a gente desconhece. Por exemplo, Hitler
era vegetariano. Chico Xavier comia carne. Entende? Extraordinário. Agora, é do ponto de vista a que se aplica ao que o indivíduo faz por necessidade. Por quê? Com certeza, se não houvesse o bifinho, o Chico ficaria tranquilo, comeria o que tivesse. É do espírito. É do espírito. Agora, é de se observar que no futuro não haverá alimentação de animais, não haverá sacrifício de animais. Mas vai ter que haver uma mudança muito grande planetária. É a evolução cultural, né? Cultural, não individual. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Evolução moral, cultural, intelectual. Mas muitos animais, com certeza, eles vão ser extintos. Porque o planeta parece que ser grande, ele não é tão grande assim. Para comportar um crescimento, uma procriação, principalmente animais de grande porte. Eles vão desaparecer com o tempo do planeta. Somente aqueles que serão úteis à sociedade é que vão ser preservados. E aqueles, obviamente, que trabalham nos reinos da natureza, como os pássaros, os insetos, né? Os animais domésticos. Esses animais grandes, de grande porte, eles vão desaparecer por causa do consumo que eles fazem. Mas, obviamente, eles vão estar incorporando a outros que vão estar no seu progresso de ascensão. Os dinossauros não foram extintos? Não é que os dinossauros acabaram como princípio inteligente. Os princípios inteligentes que estavam estagiando nos corpos dos dinossauros transladaram para diversos outros segmentos de acordo com a evolução do princípio inteligente. Porque até o princípio inteligente no corpo tem a sua evolução. Os neurônios cerebrais são muito mais evoluídos do que os princípios inteligentes que estão na planta do meu pé. Existe um progresso, uma ascensão de baixo para cima. Esse que está na planta dos meus pés, um dia vai estar, mas vai levar muito tempo para isso. Percebam? O homem, ele, na sua estrutura de observação pela ciência, é da estrutura dos herbívoros. Porque os nossos caninos, que é a demonstração da nossa evolução, que ainda não superou, nós temos os caninos, o mesmo que tem os animais carnívoros, os predadores. São pontiagudos. Já o coelho, outros roedores, eles são herbívoros. A estrutura dentária não é diferente. Agora, nós vamos um dia deixar de ter. Algumas pessoas já não, algumas exceções, mas não tem. Eu tenho uma amiga que ela não tem, ela gosta de uma carninha até hoje, mas ela não tem os caninos. Ela só tem os molares e os... Não, já foi comprovado, que na nossa arcada dentária foi feita para vegetal, não carne. Exatamente, mas porque nós já avançamos. Os Não nossos caninos, eles estão retraindo, eles estão atrofiando. E aí eles vão perder essa forma pontiaguda, que ainda é para rasgar os animais sólidos, a carne. Né? Vai chegar um dia que nós não vamos necessitar de alimentarmos da carne, mas vai levar um tempo. Olha para vocês verem uma coisa interessante. No nosso lar, colônia espiritual nosso lar,